Bem-vindo ao canal Momento História. Hoje vamos explorar um dos períodos mais marcantes e complexos da Idade Média, as Cruzadas. Durante quase 200 anos, a Europa e o Oriente Médio foram palco de conflitos motivados por religião, poder e interesses políticos. Mas as Cruzadas foram muito mais do que simples guerras religiosas. Elas moldaram culturas, fronteiras e relações internacionais que ainda têm impacto no mundo de hoje. Neste vídeo, vamos falar sobre as causas, os principais eventos, os estilos de batalha e o impacto duradouro dessas expedições militares. Pronto para embarcar nessa jornada histórica? Se gosta de história, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Temos vídeos novos toda terça-feira e quinta-feira ao meio-dia. No século XI, o mundo islâmico era uma força dominante no cenário global. Após a morte de Maomé no ano de 632, os califados islâmicos expandiram seus territórios rapidamente, conquistando regiões que iam desde a Península Ibérica, na Europa, até a Índia, na Ásia. Essa expansão trouxe grandes avanços em áreas como ciência, medicina, arquitetura e comércio, destacando o contraste com a Europa medieval, que enfrentava fragmentação política e pouca estabilidade. Porém, no século XI, o mundo islâmico começou a enfrentar divisões internas. O califado abássida, que já havia sido muito poderoso, estava enfraquecido, e surgiram novos líderes regionais, como os Fatímidas no Egito e os Seljúcidas na Pérsia. Em 1071, os Seljúcidas conquistaram Jerusalém, que era considerada um local sagrado para os cristãos. No mesmo período, o Império Bizantino, localizado no Oriente, também enfrentava ameaças crescentes do avanço seljúcida. Foi nesse contexto que o imperador bizantino pediu ajuda ao Papa Urbano II, que viu nessa situação uma oportunidade de unir a cristandade e fortalecer a Igreja Católica. Na Europa, o cenário era marcado por conflitos entre nobres, reinos e senhores feudais. O apelo do Papa, feito no Concílio de Clermont, no ano de 1095, buscava unir todos esses grupos em torno de um objetivo comum: libertar Jerusalém e apoiar os bizantinos. As cruzadas foram marcadas por estilos de combate e estratégias que refletem as forças e fraquezas de cada lado. Vamos conhecer as mais importantes e entender como eram os conflitos na prática. A primeira cruzada foi uma mobilização massiva de nobres, cavaleiros e até camponeses, que partiram da Europa em direção ao Oriente Médio. Estilo de batalha. Os cruzados europeus usavam cavalaria pesada, com cavaleiros equipados com armaduras de ferro, lanças e espadas longas. Eles se destacavam em combates corpo a corpo e cercos prolongados, mas tinham pouca mobilidade. Por outro lado, os muçulmanos utilizavam arqueiros montados, que eram rápidos e eficientes em ataques à distância, além de táticas de emboscada. Principais eventos. Após longas marchas e batalhas sangrentas, os cruzados conquistaram Jerusalém no ano de 1099, em um cerco que ficou marcado por um massacre de grande parte da população muçulmana e judaica da cidade. Com isso, foram criados os Estados Cruzados, como o Reino de Jerusalém, que precisavam ser defendidos constantemente contra ataques locais. Curiosidade: muitos participantes eram camponeses com pouco ou nenhum treinamento militar, o que levou a várias dificuldades durante a expedição. A Terceira Cruzada é lembrada por seus grandes líderes: Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra, e Saladino, sultão do Egito e da Síria. Estilo de batalha. As batalhas da Terceira Cruzada envolveram táticas mais sofisticadas. Ricardo se destacou em confrontos diretos e cercos, enquanto Saladino usava sua mobilidade e conhecimento do terreno para lançar emboscadas e desgastar o inimigo. Principais eventos. A Batalha de Arsuf, em 1191, foi uma vitória importante para Ricardo, mas apesar disso, Jerusalém permaneceu sob o controle muçulmano. Saladino, em um gesto diplomático, permitiu que peregrinos cristãos visitassem a cidade. Curiosidade: Ricardo e Saladino nunca se encontraram pessoalmente, mas desenvolveram um respeito mútuo. Saladino até enviou remédios para Ricardo quando este ficou doente. A Quarta Cruzada tomou um rumo inesperado. Em vez de seguir para Jerusalém, os cruzados saquearam Constantinopla, a capital do Império Bizantino, que era cristã ortodoxa. Estilo de batalha.
Essa cruzada envolveu principalmente combates urbanos, com o uso de armas de cerco como catapultas e torres móveis. As batalhas eram intensas, mas o ambiente urbano limitava a eficácia da cavalaria. Principais eventos: o saque de Constantinopla, em 1204, destruiu boa parte da cidade, criando um rompimento definitivo entre as igrejas católica e ortodoxa. Curiosidade: os cruzados foram financiados pelos venezianos, que tinham interesses comerciais e políticos em enfraquecer o Império Bizantino. As cruzadas terminaram oficialmente no ano de 1291, com a queda de Acre, o último território cristão no Oriente Médio. Apesar de não terem alcançado todos os seus objetivos religiosos, deixaram um legado profundo. Trocas culturais e comerciais, produtos orientais como especiarias, seda e conhecimentos científicos chegaram à Europa, abrindo caminho para o Renascimento. Aumento do poder papal. A Igreja Católica consolidou temporariamente sua influência sobre a Europa. Conflitos religiosos. As cruzadas alimentaram tensões duradouras entre cristãos, muçulmanos e judeus, que ainda ecoam nos dias atuais. As cruzadas não foram apenas eventos do passado. Elas influenciaram as relações entre Oriente e Ocidente e mostram como ideias nobres podem ser usadas para justificar conflitos. Refletir sobre esses eventos é essencial para entender o mundo de hoje. As cruzadas são um capítulo fascinante e controverso da história. Além das batalhas, elas nos ensinam sobre as complexas motivações humanas e as consequências de longo prazo de decisões coletivas. O que você acha que foi o legado mais marcante das cruzadas? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para acompanhar mais conteúdos incríveis sobre a história mundial. Nos vemos no próximo vídeo.